doutor, como está? É uma chuva terrível. Eu deixei o guarda-chuva lá fora porque estava a pingar e foi mesmo difícil chegar aqui. Sim, claro. Obrigada. Bem, já não nos víamos há algum tempo, não é? Eu tenho de pedir desculpa por esta ausência, que quando passado todo este tempo a trabalhar consigo, todas estas minhas emoções e inseguranças, quando estávamos a aproximar do final da terapia, eu acho que quando me apercebi que a próxima, aliás, esta seria a nossa última sessão, eu não aceitei muito bem. Acho que na altura não me dei conta do impacto e dei por mim a evitar vir às sessões. E, entretanto, já noutro país é que me convenci de que estava a adiar o final inevitável. Sim, isso mesmo. O tal estágio de emprego no estrangeiro que eu tanto receava. Olha, acabei por ser selecionada e correu mesmo muito bem. Para além de que estava convencida de que nunca conseguiria lá chegar, superei todas as minhas próprias expectativas. Fiz apresentações, reuniões, tudo a que tinha direito. Algum nervosismo, claro, mas nada que me impedisse de fazer o meu trabalho. Mas enfim, entretanto, regressei há 2 semanas e percebi então que já estava preparada para dar este passo. Sim, eu agora sinto que estou preparada para encerrar o nosso trabalho. Sabe, eu tenho vindo a refletir muito desde a última vez que nos vimos e eu tenho pensado muito sobre a minha vida e desta capacidade de refletir sobre os acontecimentos do passado. Sabe do que é que eu me estou agora a lembrar? É de quando cheguei aqui na primeira consulta e disse logo que não queria perder tempo a falar de coisas do meu passado. Também me recordo que lhe disse logo zangada, reconheço agora que estava na defensiva. Foi algo assim como: e não julgo que me mete para aqui a falar das mamas da minha mãe ou do pênis do meu pai, que eu não tenho paciência para isso, hein? Mas, enfim, falar do passado era inevitável, não era? Eu acho que você nunca me escondeu isso. E eu recordo dos períodos de choque emocional de cada vez que me apercebia que o meu comportamento e pensamentos do presente eram tão influenciados pelo passado. Coisas tão pequeninas, tão insignificantes, mas, afinal, com tanto significado. Ainda a propósito da nossa primeira sessão, sabe o que eu tenho melhor presente? Da raiva que tinha quando entrei, da frustração que tive a meio da sessão e daquele choro incontrolável lá mais para o fim. Parecia que uma barragem de lágrimas tinha rebentado em mim. E eu ainda pensei para mim: este tipo vai-me fazer chorar assim cada vez que eu cá vier. Mas é que nem pensar que eu volto aqui a meter os pés. Eu confesso que no final dessa primeira sessão, quando combinámos vermos na semana seguinte, eu disse cá para os meus botões: bem, podes esperar aí sentado. Mas, enfim, no dia da segunda sessão eu apercebi-me que tinha passado aquela semana a processar mais os meus pensamentos interiores do que tinha feito ao longo da minha vida toda. E então lá decidi vir. E foi das melhores decisões da minha vida. E lembre-se do que lhe disse nessa segunda vez. Veja lá se tem para aí uma cebola cortada ao meio, escondida, porque eu não tinha chorado assim nunca. Se tiver, é para deitar fora essa cebola e é já. Admita lá. Nunca deitou fora a cebola ao fim deste tempo todo, pois não? É que só de pensar que hoje é a nossa última sessão, já fico com uma lágrima. Olha, parece que a chuva já está a abrandar.
Portugal, eu vi um pai a brincar com uma criança à minha frente e dei-me a pensar: quem me dera ser aquela criança a brincar com o pai? Eu nunca tive aquilo. E recordei-me das sessões que levei a falar da minha relação com o meu próprio pai e de como me estava a afetar mais do que eu admitia. Ele sempre crítico, sempre tão crítico. Eu sempre disse que no dia em que levasse um 20 no teste, ele me iria criticar por eu não ter retirado o 21. Nada de amor, nada do apoio que eu precisava. Não tirei o curso que ele queria que eu tirasse, não trabalho no que ele queria que eu trabalhasse, nem o carro que comprei o raio do homem gostava. Naquela altura agora que penso, estava presa numa dinâmica de busca constante pela aprovação dele. Hoje, eu aceito como ele é. Ele também teve uma vida difícil, complicada, muito mais que a minha, se calhar, e percebo que é melhor ver as coisas assim, e que ele foi a melhor pessoa que conseguiu ser. E eu amo com todas as suas falhas. Por outro lado, a minha mãe, sempre super protetora. Há quem a chame de mãe galinha, mas para mim era uma mãe águia. Eu sabia que ela me amava, ainda que não me dissesse por palavras, mas aquela sobreproteção só me fazia sentir como se eu não pudesse lidar com o mundo lá fora, como se fosse incapaz, nunca fosse suficientemente boa, mesmo já eu adulta, e ela conseguia fazer com que eu me sentisse uma criança incapaz. Quer dizer, eu permitia que ela me fizesse sentir assim. E depois, claro que com isto, claro que transmitia para as minhas relações com outras pessoas e, enfim, eu tinha medo de ser rejeitada, o que me levou a manter uma distância que considerava segura das pessoas. Acabei por ir parar àquelas relações que nós bem conhecemos, não é? Numa relação, confundi o ciúme de outra pessoa por mim como amor. Noutra, confundi o controle que tinha sobre mim com segurança. Eu demorei muito até confiar em alguém e a permitir-me ser digna de confiar pelos outros, digna de amar, digna de ser amada. E essa coisa do amor, acho que antes de cá vir eu não tinha bem noção do que era o amor, sabe? Eu sentia-me na obrigação de dar tudo de mim aos outros e depois ficava incrivelmente frustrada quando não me devolviam o que eu entendia ser amor ou atenção na mesma proporção. Exigia amor dos meus colegas de faculdade, dos colegas de trabalho. E se eles não me amavam, então era porque me odiavam. E nessa altura, foi quando eu lhe disse assim, que afinal o meu problema é que eu não sabia o que era o amor, porque ninguém mudava. Então você perguntou-me: mas se não sabe o que é o amor, como é que o poderá reconhecer se lhe derem? E eu fiquei sem resposta. E isso ajudou a perceber que todos temos formas distintas de dar suporte, amor, carinho, que não podemos medir em proporções, em quantidades. E pela primeira vez, eu posso dizer que estou numa relação saudável, feliz, adulta, e onde impera o respeito mútuo. Neste momento, eu posso dizer com toda a segurança que eu não tenho medo da minha
informação. Eu tinha medo. Eu tinha medo de dizer que tinha medo, não era? Pois, eu acho que me lembro da frase e tudo. Era algo como: eu cá não tenho medo, tenho receio. É uma coisa completamente diferente. Admitir ter medo foi muito difícil. Eu me recordo das vezes em que falámos aqui das minhas experiências na escola, sempre isolada dos meus colegas e professores, como se estivessem sempre a apontar os meus defeitos. Eu não podia falar, não podia mexer, no fundo, não podia ser vista. Ser vista era dar uma oportunidade para me criticarem. Só aqui consigo é que me apercebi que afinal ninguém me isolava, ninguém me ostracizava. Era eu mesma que me punha de parte. Uma defesa que funcionou em tempos, é bem verdade, mas que agora só me prejudicava. E durante anos eu cresci com esta crença de que ser vista, destacar-me, era negativo. Ao ponto de me ter autossabotado nas minhas conquistas e não tentar mais do que ser medíocre. A mediocridade era fácil de alcançar, fácil de manter. Não dava nas vistas e protegia-me da ansiedade de poder tentar ser algo mais e falhar. Se eu puder colocar tudo o que passámos aqui, assim numa espécie de imagem, eu diria que é assim a imagem de um cofre aberto, com todas as minhas emoções disponíveis. E quando iniciámos o nosso trabalho, o cofre estava fechado e a chave do cofre estava noutro cofre e esse cofre estava enterrado à luz. E lá dentro estavam as minhas emoções, que eu via como negativas, como a tristeza, a mágoa, a inveja, a autocomiseração. Mas o cofre era falso. Era uma espécie de cofre de papelão empapado pelas lágrimas alimentadas por estas minhas emoções e que agora estava a verter. É assim, eu sei, eu tenho noção, ainda há trabalho para fazer, mas eu sinto que eu finalmente tenho as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios e as contrariedades que são tão naturais, mas que em tempos, para mim, eu sentia que só me aconteciam a mim. E eu já não me vejo como uma vítima indefesa das circunstâncias. Agora vejo-me como a autora da minha própria história. E agradeço-lhe por isso, doutor. E obrigada ainda por me ter dito que esta despedida também era significativa para si. Por me dizer que a minha passagem na sua vida também foi importante para si. Olha, entretanto, já parou de chover. Mesmo tempo, não é? Até uma próxima, doutor. Quer dizer, ou talvez não. Se tudo correr bem, possivelmente não nos voltaremos a ver. Obrigada.